Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara de Caxias do Sul. Estamos dando início à reunião pública que vai discutir a implantação de PPPs nas escolas estaduais de Caxias do Sul e de todo o território gaúcho. Essas parcerias público-privadas são voltadas às ações de manutenção dessas instituições de ensino que estão sendo deflagradas pelo governo do Estado. Estou aqui com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do Legislativo Caxiense, o vereador Lucas Carenhato, para nos explicar justamente quais são os objetivos deste evento. Vereador, encontro com a comunidade escolar para debater o futuro da educação no território gaúcho. Exatamente. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, fomos provocados por colegas professores, pela representação sindical, que é o CEPERS, acerca da discussão das PPPs na rede estadual. O governo Eduardo Leite propõe entregar quase 100 escolas do estado do Rio Grande do Sul para a iniciativa privada, um modelo que já acontece em outros estados, né? Aqui, na minha posição de presidente, nós recebemos essa demanda do CEPERS e estamos aqui para discutir, né, pensar nas nuances. Em Caxias, a gestão municipal apresentou um modelo de PPPs da educação infantil, que já apresentou problemas no seu projeto. Então, é importante a atenção nesse tema, considerando que educação é obrigação do Estado e, como professor, entendo que precisa ser ofertada e de responsabilidade do poder público. Certo, vou liberar então o nosso presidente, que vai conduzir, portanto, a reunião pública que conta com professores, com alunos, com equipes diretivas de escolas aqui de Caxias do Sul e da região. E eu quero fazer um convite especial para você que está ligado na programação da TV Câmara, isso porque no dia 1º de julho, a partir das 7 horas da noite, ocorre a cerimônia de inauguração do sinal aberto da TV Câmara de Caxias do Sul, uma conquista para toda a comunicação de Caxias do Sul. TV Câmara, a casa é sua. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a reunião pública que terá como tema o debate sobre as PPPs nas escolas estaduais. Eu quero saudar a presença de todos e de todas, as colegas vereadoras Sandra Boneto e Andressa Marques, aqui o primeiro vice-presidente do CEPERS, Alex Sarati, o segundo vice-presidente Edson Garcia, o advogado da entidade do CEPERS, Dr. Marcelo Bórnia, também a Maria Bárbara Munari, cadê a Munari? Que desculpe, que compõe a mesa também, representando a UNE, o mandato da deputada federal Denise Pessoa, Silvana Piroli aqui representando a CUT, a professora Adelaide representando a direção do Sindicerv, a Tine representando o mandato da vereadora Rose Frigeri, e no decorrer aí da noite nós vamos citando as demais autoridades presentes nesse momento importante. A Comissão de Direitos Humanos foi provocada pelo primeiro núcleo de CEPERS aqui de Caxias do Sul, pelo professor David Carnizella, né, que é coordenador, e pela minha professora de História da escola, do Colégio Imigrante, do início dos anos 2000, professora Solange Carvalho, que me ensinou, professora Helenir, a diferença de comunismo, socialismo e anarquismo, a época em que se dava aula em quadro e com giz. Eu lembro dessa aula da Solange aí. E, enfim... então vamos fazer a saudação. Mas tem duas profs aqui. A professora Ana Luísa, que à época foi minha professora no Melvin, em 1994, a época que a rede estadual trabalhava com o tema de educação ambiental. Foi com a professora Ana Luísa num projeto interdisciplinar que nós começamos a reciclar o lixo. Foi a partir dessa provocação da escola que lá em casa nós começamos a reciclar.
E, enfim, tema importante. Me permito fazer essas deferências dessas queridas professoras que são jovens há mais tempo e que seguem na luta aí dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. É um tema que tem ganhado bastante repercussão no estado do Rio Grande do Sul, essas PPPs, e em que pese a Câmara de Vereadores, né, ter como função legislar, fiscalizar primordialmente as escolas da rede municipal, mas os nossos alunos da rede municipal são alunos também amanhã da rede estadual, das escolas de ensino médio. Por isso que a comissão abraçou esse tema e se dispôs a tratarmos e a discutirmos. Eu tive a oportunidade, em 2011, de estar na coordenação adjunta da CRE, aqui em Caxias, da 4ª CRE, e nós já víamos, né, à época, no governo do Tarso Genro, a gente via uma série de dificuldades e apontávamos para melhorias necessárias, né? O número de contratados só aumentou, temos muitas dificuldades e se apresenta esse modelo. Por fim, quero só fazer um registro aos nossos visitantes que não são de Caxias. Nós estamos exatamente no momento em Caxias discutindo, e depois tem aqui a representante da CUT, a Silvana, que também é presidente aqui do Sindicerve. Nós estamos exatamente numa discussão de uma PPP da educação infantil, que já é natimorta, né? Já foi lançada com problemas no seu planejamento. Veja, se no planejamento já tem problema, né? No seu planejamento orçamentário já apresentou uma série de questões bastante complicadas e problemáticas. Então, cabe nós pensarmos e discutirmos também as PPPs na rede estadual. Antes de passar aos nossos palestrantes, eu queria uma saudação das nossas vereadoras. A vereadora Sandra Boneto me disse que tem outro compromisso. Então eu queria passar para a vereadora Andressa Marques. Vereadora Sandra Boneto, para a sua saudação, e depois a vereadora Andressa Marques. Boa noite a todos já citados pelo protocolo. Cumprimentando ao vereador Lucas, que é presidente da comissão, cumprimento a todos já citados. É muito importante a gente estar juntos na construção de questões que sejam primordiais para a nossa comunidade, mas principalmente a educação. E discutir PPP, como diz o vereador Lucas, a gente já está discutindo há muito tempo, referente à nossa da educação infantil aqui no município. E a gente está decepcionado, né, vereador Lucas? Porque aquilo que era para resolver um problema gigante da nossa comunidade, da cidade de Caxias do Sul, eu acho que é um problema gigante gerado por esta PPP. Então, a gente precisa, sim, dialogar, porque as pessoas que têm conhecimento no assunto podem nos auxiliar para que a gente não entre no fracasso, como foi e como está sendo essa PPP da educação infantil. Então, precisamos, sim, estar juntos entendendo melhor sobre os assuntos para tomar decisões assertivas, que me parece que as decisões nada são assertivas, são para fazer marketing, etc. e tal, e não é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas na educação, pessoas que saiam bem orientadas das escolas, para que elas sejam bons profissionais no futuro e boas pessoas. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. Juntos aí em tantos debates. Falando dessa questão da terceirização, eu estou recebendo, não é na área da educação, mas os problemas são das outras áreas, estou recebendo várias mensagens dos colegas profissionais da saúde, das UPAs, aqui de Caxias, que estão sem receber, né? Teve uma rescisão contratual com a antiga empresa, estão sem receber até agora. Uma pessoa aqui, um pai de família, me dizendo que estão cortando a luz dele hoje, porque não recebeu a rescisão, não tem prazo, então são fins diferentes, a educação da saúde, mas os problemas são os mesmos quando se passa por esse tipo de modelo. Vereadora Andressa Marques, com a palavra. Vereador Lucas, uma breve saudação, então. Saúdo primeiramente a mesa e as pessoas que estão presentes aqui para que possamos fazer esse importante debate. E sim, vereadora Sandra, vereador Lucas, quando nós falamos de terceirização, de privatização dos serviços, o pano de fundo ele é sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo, eu sempre digo que é a mesma lógica, é o mesmo remédio. Precarizam um serviço público
para poder terceirizar, para poder vender. Nós sabemos que as nossas escolas estaduais há muito tempo não têm uma atenção que deveriam do governo do estado. Nós não temos investimento, de fato, para melhorar, para mudar a lógica da educação estadual no Rio Grande do Sul. E agora, a grande solução do governo Eduardo Leite, então, foi fazer o leilão, né, de quase uma centena de escolas aqui do nosso estado, para que a iniciativa privada, em tese, cuide, né, da infraestrutura da escola, enfim. Mas o que eu nunca vou entender... e às vezes eles acham que a população é idiota, né? Porque não repassam o valor que deveriam para que a escola seja de qualidade, mas para as empresas vão pagar milhões. Milhões de reais. Para investir na escola ou para a empresa lucrar às custas de algo que deveria ser um direito básico, que é a educação, né? E o nosso objetivo é a educação de qualidade. E agora, então, eu até estava conversando com a Rubi, que é assessora do vereador Lucas aqui da Comissão de Direitos Humanos, porque o leilão estava marcado para amanhã, e nós dialogamos com o pessoal do CEPERS daqui, e a gente ficou nessa, né? Mas como que a gente vai fazer um dia antes do leilão? E aí a gente achou que era melhor fazer um dia antes do que fazer depois. E agora o governo Eduardo Leite, então, adiou para julho. E nós entendemos que sim, é por conta da pressão, por conta dos dados que vieram a público, dos movimentos do CEPERS, dos movimentos dos estudantes, do movimento da comunidade escolar, questionando tudo isso. E nós precisamos fazer um esforço para postergar isso, né, para que deixe, porque nós estamos em eleição, vamos entrar logo em eleição. E aí a gente vai ter novos candidatos, tem o candidato do governo, né, governador Eduardo Leite, mas... né, nós sabemos que em período eleitoral não se pode tomar essas medidas. Então, que a gente possa adiar para que isso não aconteça e para que a gente deixe esse debate para o próximo governo, né, porque nós precisamos urgentemente colocar a educação como centro, né, do projeto de desenvolvimento do Estado, para que a gente possa, de fato, construir uma educação de qualidade emancipadora, né, e não a gente ter que ficar brigando pelo básico, né, os professores e professoras brigam pelo seu salário básico, pelos seus direitos, e para ter uma escola decente, que não caia, né, estrutura na cabeça dos professores, literalmente, para poder fazer, né, o seu trabalho. Então, a nossa luta é essa, saudar a comunidade escolar, dizer que podem contar com a Câmara de Caxias também, saudar, né, a Comissão de Direitos Humanos, que foi proponente e se dispôs a fazer esse debate, porque nós precisamos, sim, falar dos serviços públicos, né, e falar dessa lógica que está sendo colocada, né, no Estado brasileiro, que é de privatizar, terceirizar, como se isso fosse a solução para os problemas. A vereadora Sandra comentou, para finalizar, nós temos o problema das PPPs aqui, da educação infantil. Nós temos o problema das terceirizações da UPA. Então, tudo que o governo, que em Caxias é o mesmo, né, partido que o do Estado, estava no PSDB, foi para o PSD junto, então a lógica, né, a política é a mesma, tudo que repassa dizendo que é a solução depois dá problema. A gente vê milhões e milhões e o município acaba tendo que gastar mais do que quando era serviço público. Então, contem com a gente e vamos seguir firmes nessa luta para que isso não aconteça e para que a gente deixe esse debate para depois, né? Depois dessa, ou durante a eleição, para que a gente possa... Tem que fazer durante a eleição, né? O projeto educacional, para que a gente possa depois ter uma educação que, de fato, seja aquilo que os gaúchos merecem. Obrigado, gente. Tamo junto. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Lembrar que, pelo projeto apresentado pelo governo, 7 escolas estaduais de Caxias estão, né, nesse bolo. Escola Raquel Graziotin, no Fátima, professor Claurí Flores, lá na Zona Norte, Clemente Pinto, aqui no centro, Maguari, lá no Pio Décimo, Abramo Randon, Jardim América, Ivanir Marchioro e Presidente Vargas aqui na região central. Então, são 7 escolas nesse modelo. Eu vou abrir agora, nós vamos abrir 5 minutos para os representantes aqui do CEPERS, da UNE, e depois um tempo maior para o advogado que vai trazer, do CEPERS também, que vai trazer elementos mais técnicos sobre esse modelo, como impacta. Eu começo passando, então, ao nosso primeiro vice-presidente da entidade, o Alex. Pode se manifestar do microfone ou da tribuna. Da tribuna fica mais bonito, né? Valoriza mais esse momento. Muito boa noite
aos meus companheiros e companheiras do CEPERS, do movimento estudantil, da juventude, e a todos aqueles e aquelas que entenderam a gravidade do que significa a privatização das escolas públicas. Porque, sem meias palavras, é isso que se trata. Mas antes de dar sequência, né, a essa breve abordagem sobre as PPPs, agradecer ao vereador Lucas, a vereadora Andressa, a vereadora Sandra, a essa casa e também ao primeiro núcleo do CEPERS por ter feito esse movimento, porque esse movimento ele rompeu uma bolha de isolamento. Vocês devem lembrar que o governo derrubou o plebiscito para fazer a consulta sobre as privatizações das estatais, porque não queria que o povo discutisse. E fez, né, Jussara, nossa colega da direção, fez a mesma coisa com a privatização das escolas. As pessoas não sabiam. O que as pessoas sabiam, né, professora Sandra, é que a escola estava daquele jeito porque não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro, professor Edson, e era pouco dinheiro, e aí lançava um programa, as obras atrasavam, né? Eu estou vendo aqui a Ana Paula, que trabalha numa escola que está em meio a obras, completamente insalubre, prejudicando tanto o exercício profissional quanto a capacidade de aprendizagem dessas crianças. E aí, do nada, Joara, nossa diretora aqui, vizinha serrana, né, de Vacaria e também da direção central, do nada apareceu dinheiro abundantemente para os amigos, mais uma vez tudo. Essa é a lógica da direita que, somada à lógica neoliberal da privatização, vem ofensivamente atacando a educação pública gaúcha, porque esse é só mais um lance da obra de destruição da escola pública que Eduardo Leite, Gabriel Souza e os seus parceiros, como o Luciano Zucco, que quando foi deputado estadual votou tintim por tintim tudo que estava colocado ali, vem fazendo. Acho que para a gente não extrapolar os 5 minutos em demasia, né, professora Lenir, hoje é um privilégio. A nossa ex-presidente, a nossa ex-vice-presidente aqui prestigiando essa reunião pública, a gente precisa dizer algumas coisas. A primeira delas é: não venda a minha escola. Essa campanha é uma campanha da CNTE, inspirada numa luta dos companheiros e companheiras do Paraná, que nós acertadamente decidimos incorporar aqui no Rio Grande do Sul e conseguimos, com isso, levar uma mensagem que chegou na população, principalmente na juventude e na comunidade escolar. Dizer que, sim, existem outras atividades e setores da escola que já estão privatizados, como são os funcionários terceirizados, né, professora Lenir? Dia a dia desse você falava isso num vídeo. Né? Como é a parte de formação pedagógica, as plataformas e as planilhas, tudo privatizado, vereadora Andressa. Então, dizer que a privatização do setor administrativo não vai terminar de privatizar a escola é mentira. Aliás, nós tivemos, né, Leonardo, uma caravana do CEPERS, que era a caravana da verdade contra as mentiras do Leite. Do Leite, do Gabriel e de toda essa turma. Dizer também que a gratuidade do ensino está em risco, sim. A professora Joara bate nessa tecla insistentemente. Porque aí, veja bem, olha, falta mais um pouquinho. Começa pouco, né, Celso? Daqui a pouco bastante, é muito, né? Então a gente tem que denunciar o risco, a gratuidade do ensino público, porque esse ensino é público, mas também é estatal e é sustentado, subsidiado com os nossos impostos. O emprego de professores e funcionários. Porque se a lógica é da lucratividade, evidentemente que eu vou tentar ganhar o máximo possível, gastando, investindo o mínimo possível. E uma fonte excepcional para a lucratividade da empresa é sobrecarregar os trabalhadores e contratar esses trabalhadores, inclusive a revelia da lei do piso. Para finalizar, né, Caxias tem 7 escolas na mira, são mais 91 no Rio Grande do Sul. Não, são todas as escolas gaúchas que estão em risco com a privatização. Eu quero agradecer, parabenizar e dizer que cada um e cada uma aqui é responsável por esse primeiro momento de uma vitória parcial. Mas nós não queremos a vitória parcial, né? Como diz aquele grupo, minha família quer tudo como quem não quer nada.
Nós queremos tudo. Queremos educação pública, gratuita, de qualidade e com a participação social nas escolas e nas nossas lutas. Muito obrigado. Não venda a minha escola, não as PPPs. Obrigado. Pontual. Obrigado, professor Alex. Passo a palavra ao professor Edson Garcia, do CEPERS, segundo vice-presidente. Quero, enquanto o professor Alex vai tomando o seu lugar na tribuna, citar aqui a direção... Desculpe, professor Edson, a direção do CEPERS estadual que está aqui, professora Suzana, secretária-geral, Sandra Santos, Sandra Silveira, Jussara Borges, Celso Dalberto, Guilherme, Leonardo, Joara Dutra, enfim, sintam-se todos saudadas e representadas. Então tá, boa noite a todas e todos. Eu quero cumprimentar e agradecer primeiramente ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Lucas, a vereadora Sandra, a vereadora Andressa, aos estudantes e à comunidade, a todos e todas que se fazem aqui presentes. Não preciso aqui repetir o que eu já ia citar, né? Os nossos colegas da direção aqui que estão presentes, que o vereador Lucas acabou de citar, né? Professora Suzana, professora Sandra Silveira, professora Sandra Santos, a Jussara, professora Joara, professor Celso, professor Guilherme, professor Leonardo e especialmente o nosso diretor do primeiro núcleo, professor David, e cumprimento também a nossa jovem aqui da mesa e o nosso advogado, nosso assessor jurídico, o doutor Marcelo Borner, que tem assim conhecimento de pontos, assim que eu brinco com ele, traz detalhes que nem todo mundo traz. E um abraço carinhoso para minha ex-presidente, professora Helenira, minha ex-colega de direção também, professora Solange, que nós tivemos sempre a honra de trabalharmos juntos, e a professora Helenir era a presidente quando nós começamos esse processo. Esse processo, né, professor Alex, começou conosco sabendo que iria ter uma reunião quase secreta dentro de uma sala na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a apresentação do projeto das PPPs. Nós saímos correndo. Antes de sair correndo, nós convocamos todas as escolas que poderiam estar presentes, representações delas, e elas foram todas para esse mesmo lugar, com maior ou menor representação, mas todas foram para que a gente pudesse escutar o que era esse projeto. E esse projeto era um projeto altamente fantasioso. Era um projeto que eles apresentavam, não é, professor Alex? Puffs branco, salas de descompressão, espaço maker, porque tudo era meio inglês, tudo era meio internacional para os olhos saltarem. Aí a gente olhava aqueles puffs brancos e a gente dizia, onde é que eles cabem nas nossas escolas que sequer funcionários e funcionárias para limpeza e higienização tem suficiente. A mesa, detalhe, Silvana, a quem eu cumprimento também, a nossa companheira da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a mesa era composta por pessoas de São Paulo e de Goiás. Não tinha ninguém do Rio Grande do Sul compondo a mesa. A secretária sequer ficou todo o período, porque tinha um compromisso, ela só deu um alô e deixou esse pessoal de fora apresentar aquela fantasia para nós. Fantasia porque a gente sabe que desde que começou o primeiro governo Leite, tudo é fantasioso. São 64 escolas polo, que só faltarão falar, é dinheiro para projetos que vai ser só para um grupo, porque tudo é muito para algum grupo. Tudo é para tantas escolas, para tantas pessoas, para tantos... É a mesma técnica que ele usa quando ele premia um aluno, um professor, uma professora, uma aluna, e não consegue sequer valorizar o trabalho coletivo. E se tem um detalhe que nós primamos na educação, todos nós e todas nós que optamos por essa carreira, é primar pelo coletivo.
E isso, para nós, é extremamente importante, que a gente consiga trabalhar coletivamente. E a escola é isso. E aí eles mostram aquele projeto fantasioso e dizem, mas é por 25 anos. 4 bi e 800. E aí nós começamos a estudar o projeto. E o projeto diz assim, são 4 bi e 800 com possibilidades de aditivos. Então, não se encerra em 4 bi e 800. Pode crescer muito, porque tem previsão de aditivos, inúmeros aditivos financeiros ali. Então, a gente começa a ver que é tudo uma grande falácia, que é um projeto que torna a educação pública ainda mais excludente, ainda mais desmerecida, porque ele destruiu as nossas carreiras de professores, as carreiras de funcionários, e impôs pagamento de previdência de aposentados e aposentadas, que hoje ganham proporcionalmente menos do que ganhavam em 2014 no governo Tarso, porque pagam previdência, e quer que nós ainda demos ok. Então, nós estamos nessa luta por todo o Estado, fazendo mobilizações em todas as regiões, para que a gente possa alertar a sociedade. Não venda a minha escola, a escola é pública, a escola é nossa. E aí, professor Igor, aqueles projetos que a gente tanto desenvolve dentro da escola pública, valorizando ela, todos os projetos eles podem ter dias contados, porque é tudo gerenciado por uma concessionária, como eles dizem. É isso, muito obrigado. Obrigado, professor Edson, pela explanação. Isso vai trazendo luz ao tema. Lembrar, e citei aqui, acho que é para a gente discutir com os diferentes também. A vereadora Andressa deve lembrar, teve uma discussão nessa casa aqui de vereadores que tratam do tema da segurança pública, defendendo a implantação de uma escola militar em Caxias, uma escola estadual militar, que é pública. Eu não estou discutindo aqui o modelo pedagógico, mas é uma escola pública muito bonita, diga-se de passagem, né? Bonita, pintada, com uma estrutura super bonita, né? Só queria trazer isso para a baila também, né? Tendo recurso que sai de algum lugar, é possível fazer escola pública e priorizando, né? Quando o governo prioriza. Então, só trago isso aqui também para a gente dialogar com os diferentes e mostrar que tem um modelo aqui que dá certo, basta querer, né? Falo o modelo que dá certo da infraestrutura, né? Só para deixar bem enegrecido entre nós. Eu vou passar agora a palavra para a representante da UNE, a Maria Bárbara, representando aqui os estudantes. Então, boa noite, gente. Sou Maria Bárbara, né, Munari, como sou conhecida. Sou da diretoria de PPJ da União Nacional dos Estudantes. Primeiramente, quero saudar aqui os coletivos, né, que a gente tem aqui, o da Olga Benária, o JS, que a gente está junto em outras frentes também, né, contra a questão da tarifa zero, defendendo, né, a tarifa zero e também o fim da escala 6x1, saudar os nossos vereadores, Andressa, Lucas, essa mesa, a vereadora Sandra, que já não está aqui, professora Helenir, Silvana, David, todos que aqui estão. Então, né, falando como estudante aqui, a gente sabe que o estudante é o principal afetado nesse projeto todo. E a gente está falando de entregar a gestão das nossas escolas por 25 anos. E com um valor ali que agora o nosso vice ali nos disse que pode ultrapassar os 4,8 bilhões. E que se esse dinheiro, e pode ter aditivos, né? Mas se esse dinheiro fosse investido diretamente nas escolas, a gente sabe que a realidade seria outra. Né, a gente está vendo aqui, eu fui estudante, né, aqui do Cristóvão, a gente tem alguns secundaristas aqui que podem também, nas falas, apresentar a realidade das escolas aqui de Caxias do Sul. Tem esse papo, né, que as empresas só vão fazer a gestão e a administração das escolas, mas a gente sabe que não é assim, que quem está aqui sabe que tudo na escola educa, que tudo faz parte da educação. O Grêmio Estudantil, o conselho, os professores, a direção, o próprio CPM, né, os funcionários e toda a comunidade escolar em si. Então, a gente sabe que esse modelo não funciona. Em Caxias, a gente tem um exemplo aqui que o vereador Lucas citou das PPPs. A gente tem exemplo do Paraná e de São Paulo também. E o compromisso das empresas privadas é o lucro. O Lucas citou as 98 escolas, então 7 são aqui em Caxias, então esse é o plano inicial, né? E com isso, já vou ser bem breve aqui, que eu acho que o nosso papel aqui também é escutar, para poder
fazer realmente as mudanças que a gente precisa. Eu lembro das lutas lá em 2016, eu ainda estava no ensino fundamental, 2017, que tiveram as ocupações. E em 2018, aqui nessa mesma Câmara, eu participei de diversos atos contra o governo Leite, inclusive, né? Cadê o salário da minha professora? Era o debate. E com isso eu reforço que a mobilização e a mudança só acontece com a luta coletiva. Então, quero muito agradecer a presença de quem está aqui. Amanhã é dia de luta, né? Amanhã lá em Porto Alegre é um dia D, então muito importante quem puder estar presente, mas também mobilizar nas redes. E é isso, né? A nossa educação não está à venda. Muito obrigada, gente. Obrigado, Munari. Munari, que vem do Cristóvão de Mendonça, lembrando que a reforma dessa, que é uma das maiores escolas em número de vagas, ela só aconteceu depois de o Ministério Público autuar, cobrar e recobrar. Está lá uma escola ficando linda, né, novamente, para cumprir o seu papel, mas não aconteceu na boa vontade do governo, e sim por muita demanda e muita luta para que essa escola fosse revitalizada, reformada e tivesse em condições de uso. Bom, sem delongas, passar então ao advogado Dr. Marcelo Bórnia, que vem aqui falar uma fala mais técnica sobre as nuances e os problemas todos relacionados às PPPs das escolas estaduais. Da tribuna. E a Rúbia, que é a assessora da comissão, nós vamos abrir 8 inscrições depois da fala do Dr. Marcelo, as pessoas que quiserem se inscrever. Nós temos a fala aqui antes, né, do David, do primeiro núcleo, e da Silvana, da CUT, e depois as demais inscrições. Posso começar? Obrigado. Meu nome é Marcelo Bórnia, eu sou advogado do escritório Buchab, que é o escritório oficial do CPERS, e eu gostaria de dizer para todo mundo que é a primeira vez que eu falo em um plenário. Eu sou advogado, eu não sou político, então se eventualmente eu cometer algum erro de protocolo, deixem passar. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que eu fiquei frustrado quando eu cheguei aqui e o professor Edson me disse que nós estávamos só entre amigos, entre pessoas conscientes, entre pessoas que são a favor da escola pública. Não era para vocês que eu queria falar. Eu queria falar para o pessoal neoliberal que quer entregar a escola pública, porque eles têm que saber algumas verdades que ou não sabem, por ignorância, e isso não é novidade para ninguém, ou simplesmente estão mentindo na cara dura mesmo, e aí tem que ser desmascarados. Se acontecer disso aqui e ir adiante e alguém ver, é bem feito para eles. Agora, também agradeço muito pela confiança, porque é a primeira vez que eu falo, para a gestão do escritório e para a direção do CPERS, que me deu a palavra, tá? Então, assim, ao contrário do que talvez podem ter pensado, eu não vim aqui para ser totalmente técnico, não. Porque isso aí é coisa que a gente faz no processo. Isso é coisa que a gente faz em tribunal. Eu vim para dar dados, dar elementos e munição que até agora nós estávamos estrategicamente escondendo e guardando para não dar nenhuma chance do governo saber o que a gente ia fazer. Essa PPP, ela não começa aqui. Ela começa com a São Paulo Parcerias, que foi uma sociedade de economia mista criada durante a gestão Dória em São Paulo, e dentro da lógica neoliberal de São Paulo ser o núcleo do capitalismo da América Latina, da Faria Lima, eles estão expandindo isso a nível de Brasil. Nós somos só mais um peão nessa história. Mas ninguém diz isso, porque ninguém fez essa análise. Então, o que aconteceu? Passou em São Paulo? Passou em São Paulo. O ministro do STF disse que está ok, está ok. Não. Vamos olhar direitinho os detalhes. Passou em São Paulo, beleza. Passou na turminha do café com leite. Passou no em Minas. Passou no Paraná. E vai passar em Santa Catarina. E a ideia deles era que passasse aqui. Depois disso, a gente ia esperar o quê? Que Goiás, com o Ronaldo Caiado, fosse fazer alguma coisa para salvar o Brasil? Não, negativo, é com nós aqui. A gente vai barrar isso aqui.
A gente vai abrir o precedente e os estados que ainda forem ser atacados vão dizer, pô, vamos falar com aqueles caras do Rio Grande do Sul lá que eles descobriram o caminho. É isso, é real. E agora, vamos lá, dados impactantes. Inicialmente, como eu nunca tinha falado assim, eu recebi várias orientações. Fala isso, fala aquilo, fala aquele outro. Escutei todas. Tá? Não tem problema nenhum. É muito bom a gente escutar as opiniões. Mas, no fundo, eu só sei ser eu do jeito que eu sou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar alguns dados que me pediram para passar e depois vou falar do jeito que eu falaria totalmente natural. Primeiro, parecer do Diese. Isso aqui é algo que já foi dito em outros lugares. Vou dizer aqui também, porque todos aqui têm direito de saber, mas é algo que não é uma grande novidade. Custo anual por escola pública estadual. Isso é custo médio e veja bem, vai ter diretor dizendo, meu Deus, a gente não ganha isso. Não vai para o bolso dele. Essa análise do Diese foi feita com todos os custos que envolvem a escola. Custo anual por escola, R$ 417.752,59. Na PPP, a mesma escola, R$ 1.955.102,04. Por mês, uma escola pública estadual do Rio Grande do Sul. Custo médio, não é o que vai para o bolso do diretor, não é o que vai pelo Agiliza. R$ 34.812,72. Na PPP, R$ 162.925. Tá? Diferença anual, R$ 1.537.349,45. Por mês, a diferença, R$ 128 mil. Basicamente, um aumento de 368%, ou seja, pela PPP vai custar 4,7 vezes mais o custo da escola estadual da manutenção em relação à escola pública. Mas esses números, sinceramente, ninguém decorou. Agora, sabe o que vocês vão ouvir e vão se chocar? É com o fato de que esses dados aqui, infelizmente, eles estão subvalorados. Porque, embora o Diese tenha feito um excelente trabalho técnico de cálculo, o Diese fez o trabalho com base nos dados que foram fornecidos pelo Estado. E eu tive a honra de me ser passado o trabalho de investigar isso desde o ano passado, onde eu estudei todo o processo de São Paulo, analisei tudo, estudei todos os processos e analisei documento por documento aqui e percebi e entendi. Os dados oficiais que o governo do Rio Grande do Sul apresenta e que estão aqui não são reais. Não são reais. Então, quando eles disserem não é venda, é PPP porque continua escola pública, tudo tem um jogo de palavras, técnica, jurídica e retórica. Agora eu vou explicar. Tá? Eles dizem... oficialmente, o valor da PPP é 4,5 bilhões por 25 anos. O Diese foi lá e fez o cálculo em cima disso. Tá correto isso? Como seria bom se tivesse... Não tá. Não tá. Infelizmente não tá. Não tá por quê? Porque tem uma cláusula do contrato que diz que o valor de prestação máxima mensal vai ser de mais de 16 milhões de reais e fazendo o cálculo dá 196 milhões por ano, que, fechando por 25 anos, dá 4,8 bilhões. Aí alguém vai dizer, não, mas isso aí é só se der o valor máximo, pode não dar o valor máximo. Mas a cláusula 12.4 do contrato diz que as propostas dos envelopes serão feitas em cima da cláusula 9.1, que é a da prestação máxima mensal, e não a da 4.1, que é a do valor do contrato. Ou seja, o valor do contrato não é aquele.
Agora aqui eu tenho um documento muito legal, porque isso aqui foi uma resposta do Estado para se justificar para um dos 6 pontos que o conselheiro relator Chilak Xavier apontou, dizendo das irregularidades que verificou na PPP. E aí eu achei uma cara de pau tamanha eles tentarem se justificar para dizer de onde que vai sair o dinheiro e dizer o seguinte: destaca-se que antes da assinatura do contrato da PPP deve ser estudada a pertinência de utilização de recursos vinculados à educação, tais como aqueles oriundos do Fundeb. Mas peraí, vocês vão dizer, tá, mas é educação. Sim, mas vedado, proibido e ilegal quando é para dar lucro para iniciativa privada. Aí nós já estamos falando de ilegalidade, nós não estamos falando de má gestão. Mas vamos lá, vocês acham que é isso? Não. Eu disse que eu não vim aqui para falar coisa que todo mundo sabe. Olha aqui, SERG informa que a partir de 2027 terá início a incorporação gradual das contraprestações relativas aos processos das PPPs. Em relação aos PPPs de escola, estimada em aproximadamente, porque tudo é aproximadamente, tudo tem um mais ou menos, um porém, um senão, 192,1 milhões de reais. Vou repetir, porque vocês não entenderam. A partir de 2027, o Estado pretende começar a pagar a PPP. O que quer dizer isso? Que está previsto nos documentos deles que até lá vai ser pago com os valores das garantias das empresas. Mas isso é bom. As empresas vão pagar. Primeiro, tira a possibilidade de um empresário gaúcho qualquer que queira trabalhar de verdade trabalhar, porque só um fundo econômico internacional para aportar 27 milhões de reais de garantia para entrar nesse negócio. Esse negócio não é feito para brasileiro, tá? Começa por aí. E outra coisa, o que vai acontecer em 2027, no ano em que o Estado vai começar a usar o dinheiro do Fundeb e da educação? O que vai acontecer em 2027 que ninguém falou até agora e ninguém aqui está pensando? O governo do Rio Grande do Sul vai ter que voltar a pagar o governo federal por causa da moratória da enchente. O cara simplesmente calculou para não tirar um centavo do bolso dele nesse momento da moratória. E aí tem aqui, ó. Só um segundinho. Podem pesquisar depois se quiserem. Lei Complementar 206 de 2024. Lei Complementar do governo Lula para salvar o Rio Grande do Sul, dando 3 anos de moratória. E aqui está escrito, tá? Parágrafo 2º do artigo 2º. Os valores equivalentes nos montantes postergados em decorrência do disposto no caput deste artigo, calculados com base nas taxas de juros originais dos contratos ou nas condições financiadas aplicadas em função deste regime de recuperação fiscal, deverão ser direcionados integralmente a plano de investimentos em ações de enfrentamento e mitigação dos danos decorrentes da calamidade pública. Aí depois eles conseguiram fazer uma brechinha. Não, exceto, é claro, se for com PPP, etc e tal. Mas aí temos um outro problema. O Estado do Rio Grande do Sul não cumpriu com os requisitos do RS Seguro, que é um programa da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e na hora de escolher as escolas, ele não se lixou para as escolas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, já não cumpre o programa proposto pelo governo federal de utilizar essa moratória para a reconstrução. Outra ilegalidade. Ilegalidade é quando é contra a lei. É que às vezes as pessoas usam isso de termo genérico. Não, isso é ilegal. Não pode. Não pode. Tá? Já me pediram. Fala um pouco sobre o que está acontecendo no TCE. Gente, não vou falar tudo. A gente tem estratégia para trabalhar de uma forma que nem o Estado sabe o que vai acontecer. Mas basicamente, o relator do caso das PPPs, do processo de desestatização, que é como eles chamam, é o relator Chilak Xavier.
tá? Vendo as irregularidades, ele elencou 6 pontos que deveriam ser saneados ou, no mínimo, justificados pelo Estado para dar seguimento. Ele não tomou uma decisão política de impedimento da PPP, não. Ele disse, olha, quer seguir adiante? Ajeite isso aqui. Pontos. Insuficiência de comprovação de vantajosidade. É um termo que está sendo usado agora porque na lei das PPPs diz que pode sim fazer a PPP desde que seja economicamente vantajoso para o Estado, o que é uma piada, porque onde é que vai o lucro, né? Mas, enfim, teoricamente, eles têm que demonstrar alguma. Agora eles estão vindo com uma tese alternativa, que isso não deve ser analisado de forma puramente matemática. Tem que ver a qualidade do serviço prestado pela educação privada. A gente vê isso mesmo com a CE Equatorial e tudo mais. Tudo bem. Ponto 2, do Estilac Xavier. Apropriação indevida de custos de financiamento para OPEX no Value for Money. Isso é porque é chique falar inglês, tá? Para quem estudou em Chicago, escola do Milton Friedman ou em Harvard. Value for Money nada mais quer dizer do que custo-benefício. E OPEX é uma sigla utilizada em economia para falar de custos de operação de longo prazo. Basicamente, esse tópico trata de que os cálculos para esses valores foram feitos de maneira indevida e com fatores indexadores prejudiciais ao erário público do Rio Grande do Sul, porque são mais altos do que os de Minas Gerais, de São Paulo e do Paraná, com um pequeno detalhe. Lá estão previstas construções de escolas nas PPPs, aqui não. Ah, mas peraí, Marcelo, então vocês estão dizendo que não se construirá nada aqui no Rio Grande do Sul? Não, é pior do que isso. Se construirá, não pelo preço da PPP. Qualquer anexo, qualquer bloco vai ser pago por fora, mediante reequilíbrio econômico. Ou seja, os caras decidirem que eles querem botar uma escolinha, uma coisinha ali a mais, pago por fora. Ou seja, qual o valor da PPP? Não existe. Ah, não pode ser verdade isso. E eu provo. Mas vamos provar no processo. Tá? Terceiro ponto. Ausência de prestação de informações necessárias ao controle externo. Bueno, isso aqui não é novidade para ninguém. Quarto, violação à autonomia pedagógica e administrativa das escolas públicas estaduais. Mas vão dizer, não tem violação, porque não tem projeto pedagógico. Mas eu encontrei no contrato cláusulas dizendo que a concessionária que vai decidir aonde e quando e quanto ela vai construir, mexer, gastar e fazer o que for para ajudar na finalidade pedagógica da escola, com nenhuma menção à consulta ao conselho escolar e à direção da escola. Então, sim, eles estão infringindo a lei da gestão democrática e a autonomia pedagógica. Só não está dito verbalmente. Tudo é um grande jogo de palavras, até porque, vamos combinar, o Eduardo Leite e a equipe deles são muito inteligentes. Os caras são muito bons. Ninguém está aqui para dizer que eles são burros. Uma vez um senhor me disse assim, mas o Paulo Guedes é muito inteligente. E eu disse, até demais pro meu gosto. Igual a raposa com as galinhas. Não é isso que está em questão. Aí aqui, falta de regularização fundiária nas unidades educacionais. Bueno, isso aqui eu não vou nem comentar porque todo mundo sabe e é autoexplicativo. Sexto ponto do Estilac Xavier. Ausência de fiscalização permanente da execução contratual. Esse aqui eu quero comentar. Este aqui eu quero comentar. Primeira coisa, tá? Tem aqui na lei das PPPs, artigo 5º. Eu vou só ler o que realmente importa. Na aplicação desta lei serão observados os princípios da blá, 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 vinculação ao edital. Porque todo mundo sabe
que uma licitação ou uma PPP, ou seja lá o que o Estado faça, o documento é o edital. Todo mundo sabe disso. Alguém aqui passou em concurso sem edital? Eu acho que não. Mas parece que a atual administração não concorda. Então, olha só. Vamos lá. Isso aqui são os pontos que eu anotei no meu estudo. Previsão de superioridade hierárquica do contrato de direito privado sobre o edital. Sim. Sim. Sim, sim. Item 1.4 do contrato. Tá? Eu não vou ler tudo porque senão vou enlouquecer vocês, mas eu vou dar o que vocês precisam para sair daqui sabendo o que está acontecendo. Vamos lá. Outro ponto. Eu marquei tudo aqui, ó, em amarelinho aqui, ó. O meu estudo foi de 6.000 folhas. É por isso que a SP Parcerias não vai ganhar essa no Rio Grande do Sul. Previsão de prorrogação da PPP por tempo indeterminado para fins de reequilíbrio econômico. Se o Estado não tiver como pagar o reequilíbrio econômico, eles podem simplesmente prorrogar a PPP mediante mero aditamento do contrato, sem licitação e sem consulta pública. Ou seja, quem dizia que não vendo a minha escola, que não era isso? Não, é isso sim. Tá? Mas eu digo aonde? Porque isso aqui está gravado. Item 4.1 do edital e 39.5A do contrato. Vamos lá. Falta de transparência quanto ao valor da PPP. Isso aqui dá para falar um monte. Eu tinha um professor que dizia as palavras dizem coisas. Aqui. Subcláusula 9.2 do edital. O menor valor de contraprestação mensal máxima será definido como base nas propostas comerciais apresentadas pelos licitantes para cada sublote de concessão ou para o lote global, conforme previsto no item blá blá blá. O lote global é R$17.007.692 por mês. Por mês. Esse é o lote global. Aí eu fiz um cálculo muito simples. Em 12 meses, R$192.092. Vezes 25 anos, 4,802 bilhão. Então, começa que o valor anunciado é falso. Mas aí alguém pode dizer assim, mas é que ficou confuso. Não, senhores. Porque o item 12.3 do edital diz: o licitante deverá indicar em sua proposta comercial o valor da contraprestação mensal máxima, observando o previsto no subitem 9.2, que é o de 4,8 bilhão. Porque o de 4,5 é o item 4.1. Então, se ficou dúvida, não tem mais. Aqui, ó. 31.11 do contrato. O poder... Essa é maravilhosa, essa vocês vão adorar. O poder concedente, de forma genérica, o poder concedente obriga-se a proceder periodicamente e, sempre que necessário, ao empenho de recursos orçamentários suficientes para arcar com as obrigações pecuniárias decorrentes deste contrato. Observe, eu não falei do edital, eu falei do contrato. Tá? Observada blá blá blá. O valor da contraprestação mensal máxima será reajustado com periodicidade anual. Lembra que eu falei 4,8 bilhão? Esquece. Quando eles começaram a pagar em 2027, já foi reajustado 2 vezes. Porque no fim não tem valor. O que é ilegal. Isso que eu falei, para ti que está anotando, subcláusula 31.11 do contrato. Vamos lá. Outra coisa. Subcláusula 37.1 do contrato. Haverá revisão quinquenal do contrato, sempre observando o reequilíbrio econômico. Porque aumentar o valor do contrato por ano é pouco, né, gente? Nossa, são de sacanagem, né? E o lucro? Não, vai ter a quinquenal. E olha que eu não anotei aqui que também tem as extraordinárias.
As extraordinárias poderão se dar a qualquer tempo, bastando o pedido para tal. Sim, tem tudo isso. E tem bem mais. E aí, como eu anotei aqui, a grande cereja do bolo. Ao contrário das previsões estéticas, na prática não há valor para este contrato. Por quê? Subcláusula 31.3. 31.3 do contrato. Lembrando, nunca esquecendo, o contrato é hierarquicamente superior ao edital. O desembolso efetivo, prestem atenção nesse termo, o desembolso efetivo constitui a remuneração devida à concessionária. Desembolso efetivo, eu não tinha falado sobre isso até agora. Pelo poder concedente em virtude da prestação dos serviços objeto do contrato, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e demais despesas operacionais. Isso eu nem entendi. Se já vai abranger todos os custos, o que tem a mais de todos, né? Mas tudo bem. Inclusive investimentos necessários para a execução do objeto da concessão. Ou seja, eles vão abranger até os custos da concessão. Imagina só, é igual ir na farmácia São João, até remédio eles vendem. Daí aqui, o cálculo de desembolso efetivo será realizado pelo verificador independente. Agora essa parte é maravilhosa. E terá como ponto de partida a contraprestação mensal máxima. O que eu falei antes? Valor declarado. Cláusula 4.1 do contrato, 4,5 bilhão. Falso. Por quê? Na 9.1 e 9.2, o valor dá 4,8 de contraprestação mensal máxima. Mas agora a 31.3 diz que o desembolso efetivo constitui a remuneração devida à concessionária e a 31.4 diz que o cálculo do desembolso efetivo será realizado pelo verificador independente e terá como ponto de partida a contraprestação mensal máxima. Agora vocês me expliquem, eu não fiz aula de português ou tá estranho ter como ponto de partida o valor máximo? Eu achei estranho. Então, o valor de 4,8 bilhão é o ponto de partida para que o verificador independente calcule o desembolso do efetivo, que é o que realmente vai sair para pagar a concessionária. O cálculo da contraprestação mensal efetiva, elaborados pelo verificador independente, blá, blá, blá. Isso é fim de tempo? Tá bom, então eu vou direto no nervo aqui. O cálculo da contraprestação mensal efetiva e do desembolso efetivo, ou seja, eles estão deixando claro que não são a mesma coisa, dirimindo e acabando com qualquer dúvida sobre o fato de não haver valor nesse contrato, tá? Serão informados pelo verificador independente. Agora, olha só que legal isso aqui. De acordo com o item 31.3 do contrato, constitui a remuneração... o desembolso efetivo será realizado pelo verificador, calculado pelo verificador independente e terá como ponto de partida a verificação mensal máxima. Agora, olha só essa parte aqui, que eu quero mostrar para vocês antes que termine o tempo aqui. Não vou repetir. Não bastasse todo já exposto, que de por si já beira o escândalo, some-se o fato de que o tal verificador independente que ficará encarregado de calcular todos os custos da PPP será contratado e pago diretamente pela concessionária. Relação de subordinação. Ou seja, o empregado vai dizer quanto é que o chefe tem que ganhar. 2.2. São obrigações da concessionária. 25.2.1 SS. Inclusive, eles trocaram as letras porque eles têm uma estratégia de saturação, como se eles lançassem vários foguetes para acabar com o sistema de defesa e a pessoa fica atônita e eles publicam 10 coisas a cada 2 dias esperando que ninguém nunca vai ver. Mas apareceu um louco que resolveu se ligar disso aí e não vai cair nessa. E então, o verificador independente e o Instituto de Pesquisa para Apoio e o Desembolso Efetivo
todos que vão fazer análise da PPP de valores e da prestação serão pagos pela concessionária. E o Estado está abrindo mão do seu papel de fiscalização. E por fim aqui, só para não enlouquecer vocês, tinha só mais uma coisinha que eu queria dizer. Que, bom, muita gente já sabe, tá? Mas o contrato exclui o Poder Judiciário da análise de qualquer questão. Como eu estou sem tempo, eu não vou ler aqui. Mas, basicamente, eles vão fazer toda e qualquer questão para dirimir na iniciativa privada, mediante câmara de arbitragem ou uma comissão composta por eles mesmos. Só que a senhora está rindo por isso, porque eu ainda não contei que tem uma cláusula específica que permite a concessionária entrar na justiça assim contra o Estado. Essa tem. Para discutir patrimônio, sabe por quê, gente? Porque os patrimônios chamados reversíveis é um termo técnico da lei para aquilo que é público e que a empresa vai utilizar e depois reverte, por isso reversível para o Estado. Eles resolveram botar uma cláusula dizendo que só vão ser reversíveis se necessário, mediante acordo entre as partes, observados, por exemplo, o custo e se o Estado pode recompor. Ou seja, se for muito caro pegar e pagar os bens todos, deixa o bem público para a iniciativa privada, e isso tem nome, é peculato. Então, como eu estou sem tempo, parou por aí, mas eu podia falar bem mais. Obrigado, doutor Marcelo, pela explanação. Lembro uma música dos Titãs, Homem Primata, Capitalismo Selvagem, né? Acho que era mais ou menos assim. David Carnizella, meu contemporâneo do movimento estudantil secundarista, colega de barraca do 2º Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Boa noite a todas e todos. Eu ia começar falando disso, que o Lucas foi nosso companheiro de movimento estudantil, tanto secundarista quanto universitário. Então, eu queria saudar o vereador, queria saudar também a vereadora Andressa, também proponente dessa atividade, e a nossa direção do CEPERS. Aqui temos os 2 vice-presidentes, mas eu queria simbolicamente endereçar a professora Helenir, que fez com que esse grupo estivesse junto, né? Que aqui temos dirigentes de várias cidades, de vários locais, e um dos motivos que essas forças estão juntas foi as gestões que a Helenir dirigiu e que hoje ainda dão frutos dentro do nosso sindicato, que a gente chamava na época a reconstrução do sindicato. Foi um momento bem importante para o nosso sindicato, que a gente vinha de um momento difícil de destruição das bases do nosso sindicato. Mas, já falando sobre o que importa hoje, até dizer que tem nos acompanhado em casa, né, pela TV Câmara, da importância também desse debate. E eu queria basear minha fala em 2 perguntas que foram feitas a mim por colegas, que primeiro perguntou: mas tu falou tanta coisa de problemas que vai ter a PPP e tal, por que o governo quer fazer isso? E eu achei uma pergunta sincera naquele momento. Talvez o colega não tivesse, de fato, todas as informações. E hoje mesmo uma outra colega me perguntou: se eles privatizarem a escola, eu que sou nomeada, posso continuar trabalhando? Aí eu disse para ela, e também respondendo ao outro colega, que esse projeto é como se fosse o ovo da serpente, né? Ele não apresenta todas, apesar da ótima explanação do doutor aqui,
E que bom que ele está otimista, e na fala mostra esse otimismo. Tem vários furos nesse projeto mesmo. Eu ia falar já de algumas questões que, se não me engano, o edital já se modificou algumas vezes. Não vai ter o leilão amanhã, porque existe uma grande possibilidade de, mais uma vez, ele ser modificado. Então, eu até falei para os colegas, é como os projetos que vão para a Assembleia Legislativa. Se ele não foi votado, se o governo retirou, ele não tinha voto. E se amanhã não vai a leilão, é porque as empresas... Ele está querendo favorecer ainda mais as empresas, mais do que o próprio doutor aqui falou. Mas por que eu digo que é o ovo da serpente e que ainda tem mais coisas que não estão no projeto? Porque o que o governo diz é que ele vai privatizar só a estrutura das escolas. Se vai trocar o telhado, quem vai fazer a contratação não é a direção da escola, é esse fundo, né? Que vai dirigir mais de uma escola, assim ele vai conseguir economizar. Mas no fundo, o que eles querem é a privatização de todo o serviço, para que não existam mais nomeados, para que eles possam interferir diretamente na parte pedagógica. Eu quero dar um outro exemplo. Vocês sabem que as escolas como o Tiradentes, aqui em Caxias do Sul, já é uma escola administrada pela Brigada, legalmente eles também não podem interferir na parte pedagógica. São professores que estão lá na escola Tiradentes, como nós, contratados ou nomeados. Os funcionários, da mesma forma, não são contratados pela Brigada, são contratados pela SEDUC. E aí eu pergunto, será que... E aí eu não quero fazer juízo de valor aqui, mas será que eles não interferem na parte pedagógica? E é óbvio, e visitando a escola e vendo também as redes sociais da escola, é óbvio que a Brigada interfere diretamente na parte pedagógica. E assim, é óbvio que essa empresa, ou essas empresas, né, que são 4 lotes, né, pelo que eu saiba, vão interferir, mesmo que legalmente elas não possam. Inclusive, já foi citado pelo doutor aqui, a construção de espaços, tudo isso tem a ver também com a parte pedagógica. E aí, só falando sobre o que eu respondi para aquele colega que perguntou sobre por que, então, o governo quer vender a escola, né? Quer vender essa parte estrutural. É que, assim, vai economizar também com o pessoal, que é o futuro que nos aguarda. O governo Eduardo Leite, ele, obviamente, sabendo que não conseguiria fazer toda a privatização, ele deixa ali a planta para que consiga fazer isso no futuro. Ele mesmo acha que ele é jovem, que vai voltar a ser governador ou que vai ser presidente da República. O homem tem o rei na barriga, né? E assim sendo, fica bem difícil de convencê-lo do contrário. E várias vezes ele foi convencido que o projeto dele estava errado. Mas ele não vê, ele só olha para os que elogiam. E eu sempre ouvi, até dos meus professores, aqueles que te elogiam nem sempre estão sendo sinceros, mas aqueles que criticam têm uma certa razão. Então é melhor ouvir esses. E eu quero encerrar dizendo que não as PPPs, não venda a minha escola. Muito obrigado. Obrigado, colega professor, meu amigo, companheiro David. Com a palavra, representando aqui a CUT, professora, vereadora dessa casa, Silvana Tereza Piroli. Boa noite a todos, a todas, em especial aos vereadores que estão aqui, aos representantes da direção do CEPERGS, meus colegas professores, os alunos, né, os estudantes, que é a razão da escola existir, né?
e aos que estão nos acompanhando pela TV Câmara. É sempre muito engraçado quando a gente discute como querem tratar as escolas ou o serviço público e vem aquelas ideias mirabolantes. Vamos privatizar, vamos doar, vamos fazer... Porque sempre tudo é maravilhoso. Mas se é tão bom assim, e se eles têm todo esse dinheiro, 6 milhões, às vezes eu me confundo, bilhões, aqui... Por que eles já não fizeram reformas? Um pouco por mês, um pouco por ano e resolveu o problema? Se tem todo esse dinheiro para pagar a partir de 2027, por que eles não chamaram as comunidades para poder discutir juntos, os pais, os alunos, todo mundo, que escola a gente vai querer, como é que a gente vai organizar? Porque foi assim que as escolas chegaram até aqui. Quem de vocês não lembra como nós, de uma forma ou de outra, fomos organizando a escola com promoções, com isso, com aquilo, chamando os pais, chamando os alunos, e juntos encontrávamos alternativas. Então, além desse projeto nefasto, do que eles querem, não é só capitalismo selvagem, é capitalismo sem risco. É se apropriar do Estado para dividir para os amigos e não atender o povo. Ao fim e ao cabo, esse é o resultado, é ter uma escola seletiva, onde só alguns vão poder estudar. E vão estudar se estiverem de acordo com o figurino daquela escola. Porque eu sempre digo aqui, com o dinheiro que vai para as escolas cívico-militares, com o dinheiro que vão para alguns projetos específicos, se todas as escolas tivessem essas mesmas condições, com certeza a nossa escola seria muito melhor. Porque ela parte de um pressuposto fundamental, que é a relação professor-aluno e com a sua comunidade. E esse vínculo ninguém tira, esse vínculo não tem preço. Ele não vai ser medido por um indicador externo, mas ele é fundamental no resultado da educação. Então, nós estamos aqui porque defendemos a educação pública, gratuita e de qualidade para todos os filhos dos trabalhadores desse Estado e desse país. E o que está em curso em muitos lugares, e nesta eleição não é diferente, é uma proposta que vai na contramão disso, que quer transformar a educação numa mercadoria, a escola num produto, e só alguns terão acesso à educação de qualidade. E termos o exército de mão de obra com pouca escolaridade, que não saibam pouco, que briguem pouco e que, de preferência, façam exatamente aquele que o patrão lá da outra ponta das Américas manda. Porque é isso, bater continência para outra bandeira, que saiba ser bastante servil. É esse o projeto que está embutido na venda das PPPs das escolas estaduais, na venda das PPPs aqui das escolas infantis em Caxias do Sul. É esse apropriarem do orçamento público em benefício privado para os amigos do rei. Eu acho que a gente precisa divulgar isso, conversar com os nossos estudantes, porque o estudante não é o futuro, é o presente. E quem consegue mudar, todos nós aqui, que estamos aqui, começamos com alguma atividade que uma professora um dia pediu para a gente fazer. O cartaz na greve de não sei o quê, a apresentação numa atividade não sei o quê, porque a escola nos forma lá no início da nossa vida e nos faz enxergar um mundo diferente. Por isso nós temos que ganhar as mentes e os corações dessa juventude, mostrar para eles que sim, a escola pública é possível, é necessária e é fundamental num projeto de desenvolvimento do Estado e do país. E essa tem que ser a nossa luta. Muito obrigada. Obrigado, Silvana. Com a palavra, a professora Helenir. Eu já vou dizendo a ordem, que aí a turma já vai se organizando. Posteriormente, a Suzana, depois da prof. Helenir. Boa noite, vereador Lucas e a vereadora. Em nome dos dois, eu, Andressa, cumprimento toda a mesa, os estudantes, meus colegas, a direção do meu sindicato. Olha, a gente tem discutido, Lucas, há bastante tempo e a gente fica procurando. Hoje ainda aluguei o doutor Marcelo no início, porque algumas coisas ele já tocou. E me chama muito a atenção que o nosso judiciário não esteja apto para julgar absolutamente nada. É tudo na Câmara Comercial, é isso? Canadá, Brasil. Sim, que pode mudar também.
É importante, algumas escolas, quando apareceu este projeto, eu sou do Conselho Estadual da Educação, nós chamamos a secretária para nos explicar, e ela dizia que esse projeto seria ofertado para as escolas onde tivesse um alto índice de vulnerabilidade. Aí eu pego a escola Pedrinho e a escola técnica, que é ao lado, no centro de São Leopoldo, uma quadra inteira no centro. Eu pego Maria Rocha e Bilac em Santa Maria, uma quadra inteira no centro. Aliás, o Bilac realmente estava detonado. Até o comentador disse, bom, o Bilac ainda tem motivo. Daí me disseram, não, o governo está reformando todo o Bilac, investindo 7 milhões no Bilac. Quando entregar, vai estar tinindo. Então, gente, temos escolas que foram totalmente devastadas na enchente, nenhuma está dentro. E tem uma em Porto Alegre, no bairro dos Navegantes, que o diretor recebeu em 6 parcelas 300 mil. Ele reconstruiu toda a escola e deixou melhor do que era, recebendo 50 mil por mês. Então, 4,8 bi que começa em 27. Quando termina, e nós temos que começar a pagar os juros. Gente, é novo governo. Esses 4,8 bi, esses 25 anos, significam que os 6 próximos governos do estado do Rio Grande do Sul já vão chegar assim, sem nada. E quando ele entrega a LDO este ano, me chamou a atenção. O déficit que ele diz que terá é exatamente 4,8 bilhões. Então, é um governo que entrega o Estado, e hoje eu vi uma propaganda deles que a educação não tem ideologia. Pois eu digo que PPPs é extremamente ideológico. É o Estado mínimo, sim, né? E mais ideológico ainda, que aqui no Brasil, infelizmente, lembremos nós no governo Fernando Henrique, ai, 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 se um banco tivesse problema. O Estado era presente, injetava dinheiro e nenhum banco fechou. Agora, quando é água, quando é luz, quando é educação, quando é saúde, aí o Estado não pode injetar dinheiro e vende para não precisar subsidiar. E só para encerrar, eu tinha uma desconfiança, doutor Marcelo, que o Fundeb estava na conta. Muita desconfiança, que mais ou menos, que a gente não é bobo, né, gente? E eu lembrando, nós tínhamos no governo Lula os royalties do petróleo, que 25% seria para a saúde e 75% para a educação. E a semana passada, um dos pré-candidatos a governador disse que não poderia ir num debate porque ele estava indo para Brasília votar um projeto extremamente importante. Pegar esses royalties do petróleo e votar para que seja entregue para agronegócio, porque eles têm muita dívida, pobrezinhos, não estão conseguindo pagar. Então, gente, é uma vergonha, porque isso, para mim, é um grande cenário desenhado, Lucas. É saber que não vai eleger, é saber que não vai ser reeleito no Estado e nem o seu candidato, e fazer um projeto futuro para impedir o nosso Estado de desenvolver e de crescimento. Então, Leite ficará reconhecido pelo nosso Estado como o pior governo do Estado e um governo que está criando uma sociedade semi-analfabeta. Mas esse é um outro debate para a gente ver o que está acontecendo nas nossas escolas. Obrigada. Obrigado, prof. Helenir. Mais uma vez, a educação sendo vanguarda, na medida que o governo anuncia, há pouco tempo atrás, anunciou a intenção de privatizar a água dos municípios por aquele processo de regionalização, né? Aqui em Caxias nós temos água pública e vários vereadores dessa casa se manifestaram como
preocupação em relação à contrariedade desse movimento. Então, nós vamos contar também que os colegas vereadores se manifestem pela contrariedade também dessa entrega das escolas estaduais para a iniciativa privada. Com a palavra, a professora Suzana. Em seguida, Raimundo Bertolezzi. Boa noite, vereador Lucas, vereadora Andressa. Em nome de vocês, cumprimento toda a mesa, todos os que estão aqui presentes nessa noite, para fazer esse debate que é tão importante para todos nós, que é a defesa da escola pública. O governo do Estado, nosso governador em específico, ele gosta muito de aparecer nas redes. Quando ele tem alguma notícia boa para dar, ele aparece fácil. Mas quando é convidado para explicar um projeto absurdo como esse, ele não vai em lugar nenhum. Ontem nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa que ele não apareceu, ele mandou, pela primeira vez, ele ainda mandou representante. Mas os 3 que estavam lá sabiam menos do projeto do que nós. E cada fala deles complicava ainda mais a situação. E a gente sabe que essa vontade do governo de fazer propaganda, né, deixa bem claro o quanto que ele sabe o quanto é prejudicial as PPPs para a educação pública do Rio Grande do Sul. Entregar para a iniciativa privada em um leilão em São Paulo, como disse o doutor Marcelo aqui, que não tem nem chance de um empresário gaúcho se quer concorrer com isso, deixa bem claro, o interesse é dar lucro para grandes empresários. E, inclusive, o pai do nosso governador já disse que, a partir de agora, o governador vai se interessar em ir para a iniciativa privada. O que isso quer dizer? Que a gente fique atento ao que se aproxima. A nossa denúncia e a nossa luta contra as PPPs vem desde 2023. Já faz muito tempo que nós estamos nessa briga. E a gente fica muito feliz de ver que estudantes e comunidade estão se juntando para resistir, para denunciar. E uma coisa que até o doutor não citou aqui, mas eu acho que é importantíssimo de todos nós estarmos atentos. O Diese, quando fez a apresentação para nós, quanto direção, nos disse o seguinte, que as garantias que estão dentro, né, do contrato garantem que a empresa sempre tem prioridade em receber pagamento. Então, se atrasar salário, pode. Né? Não pagar professor, funcionário, isso pode. Agora, atrasar o pagamento da empresa, não. Aí já é demais, né? Essa é a lógica do governo. Não existe preocupação com a educação pública, com quem de fato faz a educação. A preocupação é única e exclusivamente em dar lucro para empresário. É essa a intenção das parcerias público-privadas e uma demonstração clara de qual é o caminho que esse governo escolheu para a educação. Nós, CEPERS, estamos nessa luta há muito tempo e não vamos deixar isso acontecer. A nossa bandeira de não venda a minha escola, educação não é mercadoria, vai seguir, mesmo que o leilão aconteça, nós não vamos deixar isso virar realidade. É por isso que estamos aqui, é por isso que nós estamos em todos os cantos do Estado fazendo essa denúncia, resistindo a esse absurdo, porque isso não pode acontecer. A escola é nossa, ela não é mercadoria. Muito obrigada. Obrigado, Suzana. Com a palavra, Raimundo Bertolezzi. Boa noite a todos e todas. O Lucas, eu conheci ele, era um gurizinho. Aí hoje, muito chama de gafieira, né, Lucas? Eu não sou monitor. Eu não monitoro ninguém. Eu sou assistente educacional. Essa palavra monitor não existe mais no nosso vocabulário na educação do Rio Grande do Sul. Né? O que é importante a gente perceber é que nós vivemos num sistema capitalista, ainda mais aqui no Brasil, né? De que a relação de privatizar é o momento mais danoso e pesado
para a educação. Não só a educação, toda a estrutura pública que envolve para a sociedade, a nossa sociedade. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que agora, a gente está num processo eleitoral, e já eu vou deixar a pergunta para o Marcelo, porque tem a lei. Ela está em vigor até o final do ano. Em mudança do processo eleitoral e entrar no outro governo, há possibilidade de mudança ou o novo governo pode alterar. Outra coisa que é importante também, a nível nacional, caso o governo Lula ganhe, porque a coisa não está tão tranquila, né? Olha o que está acontecendo na América Latina. Equador, Colômbia. Nós não estamos livres do que pode vir a acontecer aqui no Brasil também. Então, mas caso o governo Lula, a gente tem que fazer o debate, as nossas confederações nacionais têm que fazer o debate com esse governo para alterar a correlação de forças sobre essa questão de privatização das PPPs. O governo Lula não pode dar continuidade a esse processo. O BNDES dá um exemplo. Teve investimento em BNDES. Se o Estado está sob controle de um governo do nosso campo, que se diz de esquerda, temos que começar a ter correlação de força para alterar esse sistema, porque é danoso para a nossa classe trabalhadora. Para nós. Porque isso envolve a luta de classes. No capitalismo não tem outra alternativa. É luta de classes. Ou nós compreendemos isso, ou nós vamos ficar fadados a fazer luta que talvez a gente não consiga nem via judicial. Porque o contrato dá um exemplo. Minas Gerais, para concluir, Minas Gerais, quem ganhou foi o Banco Pactual. As 95 escolas. Antes de vir para cá, estava vendo a deputada falando. Foi o Banco Pactual, ganhou em Minas Gerais. O contrato da Sabesp, eu estava vendo, só para concluir, sobre as intempéries, inundação, a empresa que ganhou não vai se envolver com inundação. Olha como é danoso a burguesia nacional, ela nunca foi nacionalista, ela é entregadora do nosso patrimônio. E nós não podemos deixar. O mínimo que a gente está fazendo, a paralisação, eu passei o dia todo conversando com alunos, com os professores na escola que eu trabalho, não vou para Porto Alegre, vou ficar, vou levar adesivo para lá. Falei com o Grêmio Estudantil para fazer os estudantes pararem amanhã. Vou ver se a gente consegue fazer isso amanhã na escola. Porque não tem outro jeito. A nossa luta. Obrigado, Raimundo. Com a palavra, Eduardo. E depois Inana. Opa! Deixa eu tirar daqui o banquinho só. 1,86 m, não precisa de banquinho. Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer aí a presença de todo mundo. Obrigado à mesa. Me chamo Eduardo, eu sou militante dos Sindicatos Técnicos Industriais e do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Até me surpreende, tá meio vazio hoje, né? A última vez que eu vi essa casa tão cheia foi terça-feira, quando a gente estava discutindo supostamente esporte, né? Que era a questão de um suposto jogador de beisebol, se eu não me engano. Acho que era isso, né? Cadê toda aquela turma para discutir a questão das escolas? Tudo bem, vamos lá. Sinto-me extremamente contemplado pela fala de todo mundo, Dr. Marcelo, meu camarada Raimundo. E eu quero dizer uma coisa, eu sou filho de professora. A minha mãe conta que a primeira vez que eu respirei fumaça foi numa greve do CEPERS, dentro da barriga dela. E eu lembro que quando a gente era criança, eu e meu irmão, ia um em cada mão dela sendo arrastado por Porto Alegre, indo nas assembleias no Gigantinho. 4 ônibus saindo de Salto do Jacuí, no interior do estado, 4, 5 ônibus, com estrada de chão, numa mobilização gigante nas campanhas salariais. E eu acho que a gente precisa recuperar esse espírito de luta, pessoal.
A gente precisa, novamente, fazer essa mobilização popular. Instigar os alunos a participarem disso daí também. Numa cidade de 12 mil habitantes, que era Salto do Jacuí, não era só os professores que ficavam na rua fazendo piquete na frente das escolas, os alunos estavam juntos também. E aí entra a questão da mobilização que a gente precisa organizar nas escolas, ocupação nas escolas. A gente precisa fazer, não apenas paralisação, mas determinar uma questão de calendário de greve. Nós do PCBR, a gente tem feito provocações para que a nossa militância de São Paulo vá no dia do leilão na frente da Bolsa, para fazer lá uma certa pressão lá. E aí fica o convite para que todas as outras organizações que estão aqui façam a mesma coisa também, para que a gente consiga fazer uma mobilização gigante, não apenas em Porto Alegre, não apenas nas escolas aqui, mas para a gente dar um calorão na nuca de toda aquela burguesada que está tentando drenar os recursos públicos aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma luta que é muito além dessas questões assim de repasse de verba, mas é uma luta de classe. Se nos anos 90, quando ocorreu toda essa questão da mudança da matriz econômica, consolidação do neoliberalismo, o capital queria pegar principalmente setores produtivos, que a primeira coisa foi as siderúrgicas, depois as empresas de energia. Hoje eles estão mirando nos serviços assim mais básicos possíveis. A gente viu o que ocorreu no saneamento. Diversas cidades do Rio Grande do Sul hoje escorre barro das torneiras. A gente tem problema na fornecimento de energia elétrica. A gente pode ver o exemplo mais certo do que pode ocorrer na educação é as UPAs aqui de Caxias, em que é simplesmente um repasse de recursos para uma empresa privada, que presta um serviço horrível. Então, camaradas, vamos à luta. É isso, vamos à luta, vamos provocar nossas organizações para ocupar todos os espaços possíveis, de escolas, bolsa de valores e onde quer que seja, e sem medo do confronto. Isso é extremamente importante a gente ter ciência. Não podemos ter medo do confronto. Se precisar respirar fumaça, tomar bala de borracha, vamos tomar. Mas a gente não vai deixar 1 metro quadrado de escola cair na mão da burguesia. Isso é muito importante, pessoal. E estamos juntos aí. Parabéns para todo mundo. Com a palavra Inana e depois Leonardo. Eu vou precisar. Não sou tão alta. Então, boa noite. Essa é a primeira vez também que eu estou falando num plenário, assim como o companheiro ali. E a companheira falou sobre... Isso aqui está estranho. A companheira falou sobre as ocupações que aconteceram em 2016. E eu me lembro do último inverno, em 2016, em que eu estava ensaiando com a banda da escola, o Emílio Meyer, e tinham pessoas ocupando o ginásio da escola. Eu lembro que eu vi esses estudantes, essas pessoas ocupando o ginásio, dormindo numa barraca. Eu não fazia ideia do porquê que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo. Ninguém nunca me explicou aquilo, mas eu já achava uma ideia incrível. E aí, hoje em dia, a gente está vendo a mesma coisa acontecendo. São propostas diferentes, mas o plano é o mesmo. Sucatear a nossa educação. Eu tive a sorte de não ter sido afetada por essa reorganização do ensino médio que foi feita em 2016. O meu irmão não teve a mesma sorte. Milhares de estudantes do Rio Grande do Sul não tiveram a mesma sorte que eu. E o resultado dessas mudanças foi uma geração que teve o seu ensino destruído sistematicamente. E aí, qual que é a resposta do povo de Caxias do Sul? Qual que é a resposta dos pais que não sabiam que ia ter um leilão? Dos estudantes que estão com ódio? Onde é que estão esses estudantes? Essa sala está vazia hoje. Tinha que ter gente lá fora.
O que a gente tem que tirar dessa reunião é que a gente tem que mobilizar o povo caxiense, não só os estudantes, os pais também, os professores, toda a classe trabalhadora, tal como a gente fez em Porto Alegre, na Escola Venezuela, em que a gente mobilizou os próprios estudantes para lutarem pelo direito deles de ter uma educação de qualidade. A gente sabe que essas PPPs não têm nenhum interesse na nossa educação. Eles querem o nosso dinheiro. E é importante que os movimentos estudantis e os sindicatos consigam se mobilizar junto com os estudantes, porque é só uma comunidade escolar unida que tem poder para barrar esse projeto maldito. E eu posso falar por todo mundo aqui que nós não vamos ter a nossa educação pilhada e vendida. Nós não vamos aceitar que as nossas escolas sejam tomadas por parasitas sanguessugas covardes. As nossas escolas não estão à venda. A educação é um direito que deve ser tratado como mercadoria. Então, novamente, meu nome é Inana. Às vezes vocês passam por mim, e se vocês acelerarem muito o carro, vocês passam por cima de mim, apesar de eu estar de preto e amarelo todo dia. Eu sou só uma trabalhadora. Eu não consigo mover o Estado sozinha. Então é importante que todo mundo aqui se una contra essas privatizações. É importante que a gente lute por uma sociedade onde a gente tenha direito pela educação, onde a gente tenha direito por uma saúde pública de verdade, não uma saúde pública que seja vendida simplesmente para dar dinheiro para parasita. Lutar por socialismo. E boa noite. Obrigado, Inana. Parabéns pela fala. Com a palavra, Leonardo. E, posteriormente, Guilherme. Vou usar aqui, né? Enfim, não tenho 1,86, mas quem sabe um dia eu chego lá. Boa noite, vereadores. Vereador Lucas, vereadora Andressa. Nós, do CPER Sindicato, a gente tem 81 anos de luta. Bala de borracha não vai nos tirar da rua, e muito menos essa negociata que está sendo feita. O que não se falou aqui, que não é uma privatização, é uma doação do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado está dando lucro. Se fosse privatizar, talvez seria bom. Mas não é. O Estado do Rio Grande do Sul está abrindo mão de 4 bilhões de reais, que a gente não sabe nem o que é isso. E isso vai afetar a comunidade escolar, senhor pai, senhora mãe, os estudantes que estão nos olhando agora ou depois, porque vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro para merenda. Vai faltar dinheiro para manter os estudantes nas escolas, porque logo ali na frente vai vir mensalidade. Isso mesmo. Nós vamos ter que pagar para estudar numa escola dita pública, porque esse é o caminho trilhado por esses negociantes, esses mercenários, porque o que está posto aqui é o maior negócio da história do Rio Grande do Sul de todos os tempos. E o pior é que é com dinheiro público. Uma doação, uma jogatina a interesses. Já dizia Brizola. E os interesses estão aí. Esses caras vão dar dinheiro para os amigos. E para os amigos de fora. Porque não é nem os amigos do Rio Grande do Sul. Esses amigos do Rio Grande do Sul vão ser terceirizados. Olha que legal, né? A Escola do Rio Grande do Sul vive, nesse ano, uma encruzilhada histórica. Ou a gente consegue, como já foi dito aqui, reunir estudante, família, professores, funcionários, nesse grande motim que começa amanhã no estado do Rio Grande do Sul. Começa amanhã, nós temos que começar a não parar mais. E só assim a gente vai barrar. E eu tenho certeza absoluta que hoje, se nós estamos em poucos aqui, nós somos muitos, nós somos milhares, porque cada um de nós aqui tem a responsabilidade de dizer: não venda a minha escola. Educação não é mercadoria, galera. Não venda a minha escola.
Obrigado, Leonardo, Guilherme, com a palavra. Eu só quero dizer aos presentes, nós temos um limite das 9 horas em função da transmissão. Posteriormente temos o Guilherme e o Gabriel. A gente faz uma fala rápida de finalização e algum comentário da mesa e a vereadora Andressa Marques encaminha o desdobrar aqui enquanto a nossa comissão e Câmara de Vereadores de Caxias. Certo, então, uma boa noite a todas e todos. Primeiro dizer rapidamente que a gente fala em 4,7, 4,8 bilhões, isso é muito para a nossa cabeça, né? Mas o Marcelo trouxe aqui mensalmente 162 mil por escola. E no edital prevê um lucro mínimo, né? Mínimo de 10,3%, que equivale a pouco mais de 16 mil reais. Eu fui diretor de uma escola onde eu recebia R$ 1.200 da autonomia financeira. Eu não ganhava nem 15 mil reais por ano. E a empresa vai ganhar de lucro mensal. Lucro mensal. Muito mais do que todas as escolas, eu garanto que não tem escola. Olha, tem que ser uma big escola para ganhar 15 mil reais da autonomia financeira, da manutenção para você manter a escola. Então esse é um dado que a gente tem que levar, que o lucro dessas empresas é dinheiro fácil, sem contar que a compra dos produtos no edital, um ar-condicionado que custaria em média 1.400 no varejo, está com um lance de R$ 3.048. A instalação que custaria no máximo R$ 700 em Porto Alegre, a gente vê nas cidades do interior por 350, 300, está orçada em mais de R$ 2.400. Então o lucro pode ser astronômico, gente, fora o que o Marcelo colocou aqui. Mas eu queria dizer uma coisa na fala do Marcelo, que assim como a fala do Marcelo, que ele tentou ser técnico, mas foi político, porque uma coisa não se dissocia da outra, na escola não se dissocia o econômico do pedagógico. Uma coisa depende da outra. Não é possível nós pensar que a escola é administrada por uma verba e o pedagógico não entra no diálogo. Não existe. Outro companheiro já falou aqui que falta comunidade escolar para a gente dialogar. Então, minha gente, é um processo que vai varrer a comunidade escolar das escolas, porque não vai mais necessitar. Qualquer lance que uma empresa quiser, ela vai cobrar pedagogicamente que a escola caminha como ela quiser. Porque quem tem o dinheiro, quem controla a grana, controla o que os outros vão fazer. Isso determina, e o companheiro falou aqui, da questão do capitalismo. E é assim que funciona. Quem tem o dinheiro manda. E para nós acelerar, Marcelo, eu também quero dizer na tua prosa que nós não estamos aqui só entre amigos. Nós estamos aqui entre lutadores e nós vamos defender a privatização das escolas. E 2027, Marcelo, o governo não vai pagar essas PPPs, porque nós vamos eleger Juliana Edgar, que não vão aceitar essas PPPs e vão revogar com todos nós, juntos e juntas com a comunidade escolar, enfrentando essa situação. Obrigado, Guilherme. Com a palavra, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Vim dar só, primeira vez que estou falando, estou meio nervoso, não sei muito me expressar também, mas eu vim dizer, basicamente uma visão aqui. Aqui não vejo nenhum estudante, eu vejo que, basicamente, a gente deveria buscar mais estudantes, mais pessoas, literalmente, que estão estudando, pessoas próximas ao estudante, e enfim, para estar na luta, arrecadar pessoas assim. Só que eu vejo que muitos daqui, talvez possa estar errado, mas muitos acabam se acomodando só em mídia.
e não acabam fazendo ação. Ação, eu digo que o quê? Não é fazer só videozinho, nem nada, é chegar nas ruas e chamar pessoas. Fazer greve, principalmente lá na UPA, meio que fugindo um pouco do tempo. Minha mãe trabalha na UPA e basicamente falaram que se fizessem greve iam ser demitidos. Então, assim, eu digo que o quê? A gente não está saindo na rua. Na época do meu falecido avô, o Luiz Carlos de Albuquerque, ele era do PT, ele fazia relatos que basicamente saíam na rua, recebiam bala de borracha, às vezes ele chegava sangrando em casa e tudo, mas pelo menos faziam alguma diferença. Hoje em dia eu vejo o quê? Caxias, principalmente, não tem gente saindo na rua, não tem gente protestando, não tem gente quebrando alguma coisa, fazendo uma manifestação forte como um tumulto para demonstrar visibilidade. Até porque eu penso assim, um videozinho no Instagram, um videozinho no YouTube, desculpe a palavra, mas serve para porra nenhuma. Não vai arrecadar gente. A gente está literalmente sofrendo na pele tudo que a gente sofre por causa de burgueses, principalmente privatizações de escola. E eu digo que o quê? Convocando também vereadores, Lucas, a sair na rua, a estar presente nas ruas, convocar. Eu digo que vereadores têm mais poder do que eu, e eu, sendo pouco, meu amigo ali e minha amiga ali, a gente conseguiu fazer uma manifestação pequena, conseguimos sim, mas pelo menos tinha gente na rua. Melhor do que fazer vídeo ou tudo. Então eu digo que o quê? Vereadores, vocês têm um poder enorme que vocês não sabem. Vão nas ruas, mesmo que seja em dia e noite. Toda hora. Mas vão nas ruas. Convoquem, vocês têm um poder enorme. Vão assim, em cada escola, pelo menos, com um certo número de população. Mas aí falem e façam o que tem que fazer. Vídeo não serve para porra nenhuma. Eu digo que o quê? A gente tem que sim sair na rua e não ligar para a polícia. A gente tem sim que quebrar certas coisas para conseguir arrecadar o que a gente quer, porque nenhuma luta, nenhuma guerra se conquista com paz e amor e abracinho e beijo na boca. Então eu digo que assim, sim, que nem vários colegas falaram, vamos receber talvez bala de borracha? Vamos, mas bala de borracha até onde eu sei não mata. E mais ou menos, né? Não recebendo na cabeça a bala de borracha, tá bem, eu acho. Então eu digo que o quê? Eu digo que essa população está muito fraca, porque a gente tem que sair mais nas ruas, fazer mais protesto, mais manifestações, e não ficar calado, fazendo vídeo, até porque não vai mudar merda nenhuma, vai conscientizar 1 ou 2 pessoas, e essas pessoas que foram conscientizadas não vão estar na rua, vão estar falando assim, embaixo. Nossa, muito lindo. É isso. Vamos para a rua. Vamos fazer isso. Então eu digo que o quê? Mais ação, menos mídia, e é isso. Obrigado, Gabriel. Vamos passar para os nossos encaminhamentos, dizer aqui que nós, vereadores e vereadoras, e aqui a vereadora Andressa Marques, somos 5 vereadores aqui da nossa federação, e trabalhamos muito, circulamos muito a cidade e, enfim, né, estamos aí fazendo aquilo que é possível diante da institucionalidade. E certamente um acordo que nós temos que não é pela institucionalidade que se faz as mudanças necessárias, é pelo movimento social, e a gente está aqui enquanto institucionalidade, né, no cargo que ocupamos, para estar juntos na luta. Temos um limite horário, vamos já passar para eu vou passar para a vereadora Andressa Marques, para encaminhamentos e depois para as falas finais aqui dos componentes da mesa. Certo, Lucas, eu vou ser bem sucinta no sentido de propor encaminhamentos mesmo, tá, gente? Porque eu acho que vocês foram trazidos aqui todos os elementos que a gente precisa. Então, vou provocar a mesa também para que a gente possa ter encaminhamentos a partir daqui. Primeiro, dizer que o nosso objetivo aqui, enquanto institucionalidade, como disse o vereador Lucas, é poder dar voz para as lutas que são importantes. Utilizar a Câmara como instrumento de ampliação, de resistência também, enfim. Mas, dialogando ali com a fala do nosso último colega, eu não tenho dúvidas que as mudanças elas vêm das ruas, né? O parlamento precisa ser provocado, na verdade. Então, claro que nós, né, e eu e o vereador Lucas particularmente, sempre estamos nas mobilizações que acontecem aqui na nossa cidade, e eu particularmente também sempre sou bastante provocativa. Mas acho que os movimentos precisam, né? Então, provocar aqui o movimento estudantil para fazer o seu papel de... Acho que seria bem importante uma mobilização dos estudantes, né, com apoio, obviamente, e participação dos professores, mas ter um ato, né,
chamado aí com as escolas que estão previstas, né, na lista ali das privatizações, outras escolas para levar essa discussão também. Então, nós somos parceiros para ajudar naquilo que for necessário, mas deixa a provocação aqui para os estudantes e para os professores para a gente construir um ato com a participação das escolas da nossa cidade. Outra questão, segunda, que tem a ver aqui com a nosso papel, é que nós vamos propor uma moção, né, que é uma espécie de carta do Legislativo Municipal que a gente vai enviar, e aí a partir disso estava dialogando com o vereador Lucas, para que a gente utilize como instrumento e dialogue com a Quarta CRE, com os deputados e deputadas da nossa cidade, todos, né? Porque a gente tem que fazer esse papel para colocar a posição do Legislativo caxiense em relação a isso. Vocês sabem que aqui na Câmara tem um monte de gente privatista, né? É a maioria. Nós precisamos dizer isso. O óbvio precisa ser dito. Mas, através, né, da Comissão dos Direitos Humanos e desses movimentos, a gente vai trazer a provocação, fazer o debate, apresentar a discussão e depois levar adiante, né, essa moção como instrumento para dizer para a Quarta CRE, né, para os outros parlamentares e para os demais órgãos, né, para a Assembleia Legislativa, para o Governo do Estado, que nós nos opusemos, né, a essa medida, enfim. E nós também podemos fazer outras... Estava comentando com o vereador Lucas para a gente poder fazer, daqui a pouco, visitas, por exemplo, a essas escolas, enfim. Nós estamos abertos a fazer movimentos junto, né, do CEPERS, junto das entidades estudantis e das demais entidades que queiram, né, propor. E nós sabemos que a presença do parlamento é importante, dá uma certa segurança, de alguma forma, para que as entidades possam fazer as suas movimentações. Então, a gente também está à disposição para demais encaminhamentos. Tá certo, gente? E nós ficamos à disposição para poder construir, mas acho que foi bem válido a gente ter trazido, né, esse debate para que Caxias não fique de fora dessa importante luta. Vou passar agora para os demais integrantes aqui da mesa. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Só para destacar, a nossa correlação de força aqui na Câmara, ela não nos coloca numa situação muito confortável. Talvez por uma questão momentânea de setores aqui da Câmara, nós consigamos construir essa moção no plenário, se não via a Comissão de Direitos Humanos, que vai ser o possível, né, e enviar os deputados estaduais da cidade. São 4 deputados estaduais, 3 votos favoráveis estavam, né, ou estão com a atual gestão do governo do Estado, mas, enfim, daquilo que podemos, vamos avançando. 1 minutinho, então, para cada um dos integrantes na mesa, para nós fazermos o encerramento. Professor Alex. Bom, agradecer a oportunidade de dizer que essa audiência, evidentemente que nós gostaríamos do plenário lotado, mas ela cumpre o seu papel político, organizativo e mobilizatório. Nós viemos desde o nosso congresso do CEPERS realizando uma série de atividades, audiências públicas, reuniões públicas, atos, e amanhã, depois de muitos anos, né, professor Edson, nós temos uma greve da educação. Uma greve contra o governo que cortou ponto, descontou salário e deixou os trabalhadores mais de 3 anos esperando a recuperação do ponto e do salário. É um ato de coragem, mas uma coragem que só foi possível, companheiras, companheiros e camaradas, devido à unidade. A unidade. Todos estiveram no Congresso, tiveram suas falas com as suas nuances, mas no momento essencial da luta foram unitários. Tenho certeza que em ambientes mais progressistas, vereador Lucas, nós podemos aprovar uma moção mais dura, mais radical. Aqui talvez tenhamos que negociar, né, em termos mais brandos, mas sem abrir mão, né, o companheiro Igor chegou aqui correndo lá de Bento. Nós vamos colocar o essencial, não a privatização das escolas, contra essa verdadeira negociata, essa obscenidade contra os direitos do povo e contra o patrimônio público do Rio Grande do Sul. Nas escolas, nas ruas, na justiça, nas redes e nas urnas. É assim que nós vamos construir a vitória de Lula presidente, como lembrou também o Guilherme, de Juliana e Edgar no Rio Grande do Sul, para tirar essa corja neoliberal e fascista que hoje massacra o Estado e o seu povo.
Unidade, companheiros. Muito obrigado, Unidade. professor Alex, professor Edson. Bom, eu quero primeiramente agradecer vereador Lucas, vereadora Andressa, por realizar este momento tão importante aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Agradecer ao nosso companheiro de luta, diretor do primeiro núcleo, professor David, e agradecendo a ele, agradeço a toda a direção e professor Igor, que também compõe a direção. Dizer para vocês que o que está acontecendo é roubo. Não tem outra palavra. É roubo dos nossos impostos, é roubo do nosso dinheiro, é um governo que desrespeita totalmente a educação. E quando a gente fala em educação, e principalmente em educação pública, a gente está falando na educação que mais agrega, que mais modifica vidas, realidades e futuro. Que bom que a gente tem esses estudantes aqui, estas estudantes aqui conosco, e dispostos a também fazermos esse enfrentamento nas ruas, porque falta muita consciência. Se falta consciência de classe para professores, funcionários de escola, falta também para muitos estudantes que não enxergam que é o futuro deles que está em jogo. Por quê? Porque o cerceamento está aí. Eles querem simplesmente que quem comanda, quem tem o capital, simplesmente nos suguem até o final. Mas o CPER Sindicato está aí, com 81 anos, lutando sempre pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, pelos direitos sociais, denunciando, tendo fortalecimento também jurídico, que a gente acredita nessas análises e avaliações. E vamos à luta, vamos às ruas, vamos convencer quem está com a gente, os pais, as mães, porque o futuro ele está baseado na educação. Muito obrigado, uma boa noite e contamos uns com os outros. Que bom. Obrigado, professor Edson, doutor Marcelo. Usa esse mesmo aqui? Por favor. Ele tá funcionando? Tá. Boa noite. Eu gostaria de encerrar fazendo um agradecimento tradicional, mas infelizmente o governo Leite e a São Paulo Parcerias não me permitem. Porque a quantidade de absurdos que eu descobri fazendo análise dos documentos é tamanha que tem mais uma coisa que eu sou obrigado a dizer para vocês aqui e vou gastar o tempo com isso. Vocês não vão acreditar. Mas os privatistas neoliberais previram no contrato que se a concessionária, porque quem vai decidir se é a concessionária, não é o Estado, entender que precise fazer uma quadra, um anexo, qualquer coisa, eles podem desapropriar a propriedade privada de vizinhos. Como se isso aqui fosse a China. Mas esse não é o problema. Porque eu até não teria nada contra pensar no público sobre o privado. Não. O problema é que não é o Estado que vai decidir isso, é a empresa. Mas não para por aí. Tem uma cláusula dizendo que quem vai responder por isso é o Estado em caso de ações dos proprietários. Mas, se o juiz não aceitar a ilegitimidade passiva da concessionária, então ela responde pro forma e depois o Estado paga para ela todos os custos que ela teve no processo judicial, inclusive com advogados. Eu não podia deixar de dizer isso. Isso é muito bizarro. Não podia deixar de dizer isso aí. E como eu tenho uma memória meio de elefante, professor Raimundo, o senhor perguntou ali sobre a mudança de... É Raimundo? O senhor perguntou o que aconteceria numa mudança de governo e eu, infelizmente, vou ter que dizer que eu não vou lhe responder essa pergunta porque ela afeta diretamente uma estratégia que a gente traçou e a gente não vai entregar nada para ninguém. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, Raimundo. O pessoal já está dizendo aqui da direção. Depois que a gente... Obrigado.
Munari, por favor, com a palavra. Até é difícil falar depois de tudo que foi dito, né? Acho que eu vou rever essa gravação muitas vezes ali no site, no YouTube da Câmara. O recado está dado, né, gente? Então, alinhando com os encaminhamentos já dados aqui, a gente tem uma frente caxiense aqui que está presente, né? A gente estava pelo fim da escala 6x1, na tarifa zero. Eu acho que essa é mais uma frente importante para a gente encabeçar. Então, como encaminhamento, a gente criar um GT, começar com quem está aqui, mas, né, inserir lá no grupo para os outros coletivos estarem presentes e a gente se alinhar, né? Como disse o meu companheiro aqui, Alex, né, a questão da unidade e organização. Então, já teve um ato na frente do presidente Vargas, que pôde estar presente ali, mas da gente pensar outras ações, né, diferentes também, que a gente realmente englobe os estudantes, porque lá os estudantes eles não estavam presentes no ato, eles estavam nas janelas, porque estavam na aula, estavam vendo nossa mobilização na rua. Então, de promover, sei lá, aulas públicas, atos que realmente, tipo, esse horário, a gente sabe que os estudantes não vão poder estar aqui. A maioria é menor de idade, são secundaristas. Eu, quando ia para a rua, conseguia fugir um pouco. A gente tinha USS, a gente mobilizava, mas eram atos no horário da escola, em lugares mais centrais, e pegavam as escolas mais próximas do centro, mas a gente ir até essas escolas, né? Então, propõe esse encaminhamento e é isso, né? Vamos defender o que é nosso, a escola é pública, escola não é mercadoria e não está à venda. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Munari. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrado esse nosso encontro. Muito obrigado e boa noite. Vamos fazer